quero só falar um pouco sobre essa ideia, junto com o Felipe de Campos Ribeiro. A ideia de criar um espaço de debate político, mas que seja multidisciplinar, que intercruze direito, psicologia, psicanálise, psicologia das massas, mas também filosofia política, estética. Registro aqui a presença do professor Hernani Chaves, que veio aqui nos prestigiar. Mateus, eu já fiz as apresentações, a gente pode ir direto ao tema. Sim, eu tenho uma pergunta para ti. O fundamento desse nosso encontro de hoje é a ideia de negação. Um conceito que aparentemente é fácil de se entender. A ideia de se utilizar o termo não. Assim está no texto de Freud. Né? E aí, um pequeno texto de Freud em que há um pouco um registro de certa experiência clínica dele sobre como ele tem percebido como seus pacientes, em determinadas situações ou respondendo a determinadas perguntas, iniciavam suas respostas com uma partícula negativa. E então ele parte de uma certa intuição para pensar, essa partícula talvez não esteja aleatória e pode indicar alguma coisa. A tua pesquisa segue essa intuição freudiana e tenta alcançar outras dimensões, como a ideia de negacionismo político, e eu acrescentaria que é muito importante, especialmente no nosso contexto brasileiro, pós-pandêmico, que é o negacionismo científico. Temos outras situações, daqui a um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês, no dia 31 de março, lembra-se, tem-se a memória das vítimas da ditadura civil-militar brasileira. E passamos, desde o último governo, aliás, não é desde o último governo, mas acentuadamente no último governo, uma discussão revisionista, que também pode ser considerada negacionista em relação à história. E a gente encontra isso em outros lugares também, Matheus. Temos hoje, nesse mundo da influência do YouTube e de grandes influências, né, pessoas de ciência, das ciências duras, como se chama, que também têm posições negacionistas, do ponto de vista da negação das ciências humanas. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua pesquisa e como tu relacionas esse pequeno texto de Freud, a negação, com a sua dimensão política e científica. Bom, boa noite, né, todo mundo que está presente. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Essa pergunta do Ricardo essa luz aqui na minha cara. Quer sentar aqui? Pode ser. Está a mesma coisa, né? Deve estar a mesma coisa, mas eu convivo com isso. Essa pesquisa de doutorado, ela nasce, o projeto nasce, na verdade, a partir do meu primeiro ano como, efetivamente, contratado como professor, supervisor de estágio em psicanálise. Isso foi no ano de 2022. O ano de 2022, ele trouxe muitos casos ali, digamos, de um final de ciclo pandêmico, né, um rescaldo, vamos dizer assim, da pandemia, e aquilo me inquietou, porque eu também trabalhei na clínica virtual da UFPA, de psicologia da UFPA, que a gente fazia atendimentos por telefone durante a pandemia. Então, nós vivemos isso de uma maneira muito intensa, né, lá no PPGP e tudo mais. E aquilo, como toda a pesquisa, nasce de um espanto, né? Nasce de uma inquietação que você demora a traduzir em palavras. Então, a pesquisa nasce justamente disso, de uma inquietação de ver e ouvir, né, nos relatos dos pacientes, dos meus alunos, né, dos analisandos dos meus alunos, o quanto o clima de final de pandemia já estava sendo normalizado. A gente deve lembrar, né, você falou de algumas efemérides, dia 31 de março, né, lembra, né, a questão da deflagração do golpe militar. Dia 15 de março nos lembra os 5 anos da pandemia, da deflagração da pandemia no Brasil, né, ou seja, do estado de pandemia no Brasil.
E no dia 5 de maio de 2023 apenas é que foi retirado o status de ameaça potencial global no status pandêmico do SARS-CoV-19. Então, essa duração foi mais ou menos de fevereiro de 2020, janeiro e fevereiro de 2020, pela OMS, até 2023. Mas a gente deve lembrar que o clima, digamos, de não considerar o... Foi-se embora. Tudo bem, posso falar? Essa questão de não considerar o vírus, né, uma coisa não lesiva, não perigosa, não estava somente no discurso do governante da época. Né? Eu acho que a grande questão é o quanto ele estava impactando nossas vidas, o quanto a gente também, por mais que fosse refratário à política, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, mas em que certa medida esse negacionismo também faz parte da minha vida, certo? Em que medida eu me permito aqui e acolá negar para o meu bel prazer o vírus, né? Aglomerar, como eu digo, né? Eu trabalhei numa cidade do interior do Pará, que inclusive tinha uma boate lá chamada Aglomerou, né? Fazendo troça, né? do perigo das aglomerações. Então, tudo aquilo e eu trabalhei durante a pandemia na assistência social, né? Com os EPIs e visitando as casas. Então, esse conjunto de coisas me levou a essa pesquisa de doutorado, a formular essa questão a partir do conceito de negação de Freud e do conceito de negacionismo debatido nas ciências sociais. E sim, essa intuição freudiana ela me foi muito cara, né? É um texto, A Negação de 1925, vai fazer 100 anos, mas é um texto incrivelmente atual, incrivelmente denso, né? Dependendo da edição, são 5 páginas que nos fazem queimar os neurônios assim, por muito tempo. Ele tem sido, digamos, um adversário e amigo, muitas vezes, o texto, de você cotejá-lo e enfrentá-lo. Por quê? Porque ele trata sobre ele trata a partir da clínica, o texto da negação, Fernand, né, de Fernand, trata justamente dessa questão, né, que frequentemente pacientes afirmavam uma coisa, entre aspas, negando. Né? Então, a famosa história do Freud, né? Olha, eu sonhei com alguém ontem, mas calma, não é minha mãe. Né? Então, portanto, dentro desse contexto, Freud conclui, portanto, é a mãe. Né? Porque o que viria a ser a negação? A negação é uma forma de dar conta do recalcado, dar conta daquilo que foi aliado da consciência de alguma forma, né? De fazer ele ser conhecido sem com que ele perca o seu status de recalcado. É uma história interessante. Ou seja, você às vezes admite intelectualmente, né, mas as consequências daquilo, do recalcamento, do retorno do recalcado, continuam. Então, por exemplo, é como se, ao dizer uma frase famosa, uma vinheta clínica famosa, eu não amo mais fulano de tal, certo? Você está, ao mesmo tempo, se deixando conhecer aquilo que você está querendo tanto reprimir, que é o fato de ainda amar o fulano de tal, só que você precisa fazer um reparo linguístico nessa admissão. Você coloca a palavra não, a partícula negativa, não. Então, é como se fosse na matemática, você multiplica por -1. A expressão é a mesma, só que o sinal é diferente, o sinal é trocado. Então, a partir disso, eu também parti de uma constatação que sim, o negacionismo envolve essa questão da negação. Mas o que essa pesquisa que é orientada pelo professor Maurício Souza e orientada por aquele rapaz ali atrás, o professor Hernani Chaves, o professor Dr. Hernani Chaves, a gente foi construindo esse projeto a partir de uma constatação na literatura da época, né? Que talvez a psicanálise brasileira, sobretudo, estava vinculando muito apressadamente a uma explicação do negacionismo pela via psicanalítica somente a este conceito de negação. Porque esse conceito da negação diz muito respeito àquilo que Freud fala, a reconhecer algo fora que já existe dentro de mim. Então eu posso reconhecer ou não reconhecer. Eu tenho medo do vírus, isso existe dentro de mim, mas intelectualmente ou então afetivamente é danoso para mim,
reconhecer, certo? Então eu prefiro não reconhecer, certo? É um gesto, é uma abordagem, né, que Freud traz dessa vinheta clínica, né, a partir da vida funcional do sujeito, da economia funcional do sujeito. Mas o que me inquietava na época é que poucos, se não quase nenhum, artigo vinculava diretamente um elemento daquela coisa que é uma outra forma de negar em Freud, que é o famoso desmentido, né, a Verleumdung, né? Ou seja, é um não saber que sabe, ou um saber que não sabe, que é muito vinculado a um texto irmão e complemento. Eles foram pensados para ser lançados juntos, mas foram lançados em dois tempos diferentes. A negação e o texto irmão, vamos dizer, dele, que é o fetichismo, certo? Então o fetichismo, ele fala que o fetiche tem essa lógica. Eu sei que aquela bota de couro, que eu tenho um fetiche enorme, não é um órgão genital, mas eu gozo como se eu não soubesse, né? Então, digamos, é interessante, entre largas aspas, fingir que não sabe disso, mas você sabe, né? E aí tem toda uma vinculação com a estrutura perversa depois em Lacan, como Lacan vai interpretar isso. Então, quando se via não somente o discurso do ex-presidente, mas os atos oficiais do Ministério da Saúde, por exemplo, a gente tinha ali uma certa suspeita de que sim, essas pessoas sabem que isso não é uma gripezinha. Sim, essas pessoas sabem que vacina não torna ninguém jacaré. Sim, essas pessoas que estão aí na condução do governo sabem da necessidade de vacina para que haja o mínimo, né, ou então o máximo de saída para aquela crise pandêmica, né, que fosse o mais rápido possível. Mas eles fingem que não sabem, ou então agem como se não soubessem, e isso tem um cálculo político por trás, certo? Porque a gente não viu só isso. O negacionismo, portanto, não é somente o ato de dizer não, não é somente a não admissão, é também propor algo no lugar, para confundir, como diz o Enzo Traverso, para confundir, para embaralhar o debate público sobre aquela pauta científica. Então, por exemplo, quando eu digo que um remédio para escabiose e alguns eumintos, né, que eu tenho a felicidade nesse aspecto, eu tenho médicos aqui na audiência, então podem me corrigir a qualquer momento, né? Então, por exemplo, ivermectina, né? A ivermectina, o remédio lá que é para malária, não, cloroquina, né? Então foram medicamentos cuja eficácia comprovada para o combate da Covid-19 não se sustentava, mas que eram veiculados como uma solução, o tal do tratamento precoce. Tornou-se uma tese em termos sanitários que foi a bandeira, uma das bandeiras do governo anterior, certo? Ou seja, não basta negar o vírus potencialmente lesivo, potencialmente mortal. Não bastava você negá-lo, você tinha que dizer o vírus não é tão perigoso assim, porque, primeiro, há um tratamento com medicamentos baratos, né? Cloroquina, ivermectina, azitromicina, um antibiótico muito comercializado. É fácil tratar, vejam só, não precisa esse pânico todo, né? Não precisa esse negócio do... Eu ia até trazer uma máscara aqui, mas eu não resolvi, não mexer com memórias. Mas assim, não precisa essa, como eles chamam de mordaça, né? Chamava a máscara de mordaça, o grupo deles. Precisa se amordaçar com a máscara, não precisa esse pânico todo. Isso é a tese dos globalistas, né? Eles querem inocular você com doenças e, enfim, né? Então, ivermectina não tinha esse preste, né? Não tinha essa utilidade. Tinha o tratamento precoce, depois se avançou para uma outra, onde tem uma questão amazônica que a tese vai, em algum momento, contemplar. Ricardo, desculpa se eu estiver me estendendo aqui, mas a questão da imunidade de rebanho, ou seja, não era necessário somente negar o vírus. Se promoviam políticas cuja eficácia
em termos científicos, em termos inclusive de volume de literatura, não é somente se os artigos traziam boas conclusões, mas em termos de volume de literatura, credibilidade de quem estava propondo, né? Anthony Fauci, aqui a Nisi Yamamoto, né? Nisi Yamaguchi, certo? Ou seja, pessoas cujo currículo, assim, pelo menos o currículo recente, assim, dava arrepios, né? O pessoal daquele plano de saúde Prevent Senior, que dentro dos hospitais deles eles fizeram experimentos assim com a Covid que, se não beiram, para ser modesto, eu diria que beiram de nível, certo? Uma questão bio ou necropolítica muito preocupante e que a gente vê a punibilidade disso, ou seja, eles sendo punidos. Como é que foram punidos por isso, né? Então, não é somente esse expediente da Fernay psicanalítico, ou seja, eu não admito aquilo, mas admito negando. Mas também está dentro daquilo que o Christian Dunker, muito felizmente, ele chamou de gramática de negações. Certo? Assim como uma gramática dentro de uma sentença, onde as palavras têm uma relação entre si e assim elas produzem sentido, eu coloco também que essas negações, elas não andam sozinhas. Certo? Então é difícil pensá-las em uma atuação solitária, nesse sentido, principalmente dentro do contexto do negacionismo, por conta da mediação social que o negacionismo ganhou, através da atuação das Big Techs, né? Através da atuação dos algoritmos, dos grupos de WhatsApp, ou seja, como essa informação se espalhou por aí. Não se tratou somente daquela coisa, o seu tio do Zap, né, o famoso tio do Zap, que pode ser seu pai, seu irmão, enfim, eu não acredito nisso. Não ficava aí, não parava aí. Ou então, eu não quero acreditar nisso, eu não aceito, né, como na negação de quando você acaba de perder alguém, eu não aceito essa realidade. Era mais do que isso, certo? Você está vendo que tem que tomar cloroquina, que pode sair sem máscara na rua, pode aglomerar. Ou seja, foi uma política que não só negou, mas a gente pode chegar a isso nisso já, ela tem uma positividade no sentido filosófico, ou seja, ela propõe algo, ela coloca algo no lugar, não é uma ontologia negativa, como um dia a gente conversou, né, de simplesmente a destruição ou a recusa ou negação pela negação, certo? Ela nega e propõe uma teoria conspiratória no lugar, uma notícia falsa nesse lugar, certo? Cujo resultado político, cujo dividendo político, a gente sabe para quem vai. Então a gente pode acompanhar os cálculos políticos e ver quem se beneficia disso, certo? Não à toa, Ricardo, para concluir, não à toa, quando o Donald Trump é alçado novamente ao poder agora nos Estados Unidos, esse discurso retorna com força total. Quando o Elon Musk, né, seu grande presidente, né, não oficial, vai para a Itália se encontrar com a Giorgia Meloni, e quando ele vai encontrar um partido ultradireitista, se não podemos falar neonazista, que é o Alternative für Deutschland, né, o AfD, a primeira coisa que ele fala para os correligionários do AfD, desses neonazistas, ele fala o seguinte: é preciso esquecer o passado nazista, certo? É preciso deixar para trás o passado nazista. Então aí a gente está diante de uma reedição, ou então de um grande porta-voz de um revisionismo, de um negacionismo histórico, cujas raízes na Alemanha e no mundo todo já são muito antigas. O negacionismo nasce no debate histórico, ele nasce a partir de notícias falsas, de negação e políticas de revisão histórica do Holocausto, certo? Isso, ou seja, não somente diminuir a importância do evento, mas dizer que ele não existiu, certo? Que não houve uma tecnologia de guerra, que não houve uma incursão, digamos, naquele sentido do extermínio planejado daquela população e de outras minorias. Então, quando o Elon Musk vai lá, ou seja, são ações concomitantes que dizem que a política negacionista é a política oficial do Estado dos Estados Unidos.
E a gente vê que a gente está falando não só do homem mais rico do mundo, mas do dono de uma empresa de comunicação que atinge milhões de pessoas no mundo, que é o antigo Twitter. Então ele tem um monopólio ali, um grande monopólio de informação nas suas mãos. Então o negacionismo já não se diz respeito, o Leon até me perguntou, né, se eu ia falar somente da pandemia. É justamente desse raciocínio psicanalítico de a gente admitir deslocamentos. Ou seja, o negacionismo científico da pandemia, ele não nasceu com a pandemia. Já em 2019, havia um negacionismo em relação à questão da crise climática. Em 2019 houve um incêndio aqui de largas porções de floresta aqui na Amazônia. E a política oficial do Estado brasileiro, então, o ministro Ricardo Salles, né, muito infame, e ministro Ricardo Salles, era de dizer, passa a boiada para o agro ocupar aquela terra, uma política deliberada de negacionismo do aquecimento global, da crise climática, para o lucro, né, para que o dividendo político disso caísse no colo do agro, certo? Então isso já estava pronto para ser reeditado na pandemia, mas isso teve contornos muito dramáticos na pandemia, quase 800 mil mortos no Brasil, certo? E eu vejo como um terceiro, isso ainda está rolando, mas naquele período dá um terceiro ato muito triste e muito farsesco, a negação da própria política, enquanto em si mesmo, em 2022, quando não se aceita o resultado das eleições, certo? Então, o resultado das eleições é negado, ele é todo o sistema, ou seja, tinha manipulação de código-fonte, oração para pneu, pedido de ajuda para extraterrestre, tudo aquilo parecia muito engraçado, mas era digamos, entornar o caldo que veio a resultar no 8 de janeiro, ou seja, a negação total para fins políticos, inclusive, de uma contingência da vida política brasileira, que é o pleito presidencial ser decidido em uma urna eletrônica e tudo mais, e todo mundo assinou esse contrato e tudo mais. Os deputados deles foram eleitos em larga escala, mas só de presidente não valeu, certo? Porque não me agrada? Não, porque eu quero o poder, continuar no poder. Então, o que me comove, vou dizer assim, nessa tese é justamente pensar nas dimensões sociopolíticas, mas principalmente psicossociais dessa questão negacionista, porque é aquela coisa, numa metáfora meio canhesta que eu vou dizer, parece que você correr atrás de uma galinha. Você queria explicar esse fenômeno, que ele dá conta dele assim, do início ao fim, sistematicamente, porque ele continua acontecendo, certo? Então, a gente começou a pesquisa ali no contexto pandêmico, foi se desenrolando, teve o 8 de janeiro, teve lá a reunião na frente dos quartéis, agora tem o Donald Trump, então a gente tem que moderar nossas expectativas também em relação à discussão e saber, né, o que vai abordar, porque assim, é um tema cuja relevância, infelizmente, não cessa de se inscrever. Então, eu creio que é nesse sentido, né, a junção de uma visão psicanalítica que consegue dar conta da explicação desses deslocamentos do discurso negacionista, ou seja, do que há de inconsciente dessa adesão ao discurso negacionista em termos de adesão a figuras autoritárias, e aí a gente, né, tangencia a questão da psicologia das massas também, né, no Freud, a adesão a figuras autoritárias que vêm ali, né, ocupar lugares idealizados que são deixados semi-vazios, né, desde quando a gente é bebê, e também, enquanto isso tem contornos de uma propaganda orquestrada, né, que se já não está mais, se já não é mais tão procedente aqueles textos sobre propaganda fascista do Adorno, mas eles são uma semente que floresce, que faz a gente pensar isso no tempo das big techs, do algoritmo, né, da inteligência artificial, da deepfake, né, ou seja, você pode ver o vídeo seu falando uma coisa que você nunca falou. Alguém fez um vídeo com você falando, ou então em situações muito piores, né, em situações muito piores. Alguém fabrica um vídeo falso que você está dizendo uma coisa horrível, fazendo uma coisa horrível. Obrigado, cara. Fazendo uma coisa horrível. Então, assim,
esse liame, vamos dizer, entre o que seria real e o que seria falso, entre negar o verdadeiro e tudo mais, é propositalmente confuso. Se filosoficamente já é um debate arenoso, vamos dizer, hoje em dia eles jogam, digamos, essa areia para cima, essa névoa, nessa ala política aliada a uma extrema-direita com inclinações, não, inspirações e vivências muito calcadas numa reatualização, se assim dissermos, do fascismo. Então, nesse sentido, a gente vê, né, que essa questão de uma mediação propagandística, midiática, dos termos que muito semelhantes ao que o Adorno colocou. Né? Não só o Adorno, mas depois outros estudiosos adiante dele, outros estudiosos daquela geração primeira da escola de Frankfurt, como o Léo Lowenthal também, que foi muito, antes do Adorno, inclusive, se dedicou a isso, a entender como os fascistas, os agitadores intolerantes nos Estados Unidos, né, mobilizavam seus adeptos uns contra minorias, por exemplo. Como isso daí está sendo um veículo para promover esse negacionismo, certo? Então, a gente está vendo que, na verdade, o fenômeno agora tem novos contornos. Então, a tese tem um desafio aí, né, de dar conta minimamente de algumas dessas coisas que estão na ordem do dia. Vamos fazer uma seguinte dinâmica. O Felipe de Campos Ribeiro não pode vir hoje, né? Como eu disse a vocês, que está junto nesse projeto de leituras críticas. Hoje no episódio aqui, chamar de episódio, já que eu estou gravando, o episódio de negacionismo, né? Mas ele fez uma pergunta e me escreveu, eu gostaria de lê-la. Aí assim que responder eles, eu já vou abrir para a gente entrar no debate. Pode ser assim? Sei que nossos amigos médicos aqui, o Leon, o Vitorino, viveram a pandemia na linha de frente, também vão querer participar com toda certeza, falar sobre o relato deles, desse momento do negacionismo. Antes de eu ler, só lembrar que durante a pandemia eu escrevi inúmeros textos sobre um filósofo italiano vivo, que está no espectro do debate político da esquerda, que é o Giorgio Agamben, e que, por inusitadamente, para muitos, se posicionou de uma maneira, no seu primeiro texto, pelo menos, abertamente negacionista. Agora, é claro, no primeiro texto dele, o tempo da pandemia, ele estava fundamentado na opinião, na posição da instituição científica da Itália. Mas o Agamben continua escrevendo, não mais negando a existência da pandemia, né? O primeiro texto é uma pandemia inventada, uma coisa assim, mas colocando em questão também o discurso biopolítico da pandemia, né? Com outras razões, diferentes da direita latino-americana ou norte-americana, mas com razões que se colocavam numa posição poderia ser lida como negacionista. Então, esse é um debate complexo, porque não há está muito alto. É um debate complexo porque não há uma simplicidade mesmo de se saber que se trata de, e isso tu falas muito bem, Matheus, isso é muito interessante, que se trata de mera negação, né? Essa negação tem uma presença de uma afirmação também, né? Tem uma agenda política afirmativa, né? Mas esse é só um comentário. Vou ler a pergunta do Felipe, você responde e a gente já abre para o debate. Tudo bem? Felipe escreve assim: o negacionismo parece ter sido germinado num contexto em que as instituições que faziam as mediações tradicionais, aquelas que gozavam de algum prestígio e credibilidade no âmbito da opinião pública e da sociedade civil leiga, falharam ou passaram a ser objeto de generalizada desconfiança. Quais lhe parecem, Mateus, ser as causas deste processo de descrédito que sofreu o establishment infratradicional? Infotradicional. Você acredita que estes, os grandes conglomerados da mídia tradicional, os líderes políticos, a tecnocracia em geral e mesmo algumas instituições do saber, vinham cumprindo um papel razoável? Eles, de fato, também não merecem a nossa desconfiança?
para simplificar a questão apelando à retórica. Você acha que, por exemplo, a Rede Globo vinha contando a verdade ou reportando fatos checados, né? Aquele discurso no tempo da pandemia de facts, ou seja, nós jornalistas estamos comprometidos com a verdade, né? Que é uma questão filosófica importante, e nós temos a proposta de criar uma lista de checagem de fatos contra fake news, como uma espécie de antídoto da pandemia paralela que estava ocorrendo, que é a pandemia da fake news. Né? Ou reportando fatos checados, você acha que estavam acontecendo e equilibrados antes das máquinas alternativas de desinformação da extrema-direita surgirem no Brasil? Gostaria de te ouvir desenvolvendo um pouco esta hipótese de que a atual tendência ao negacionismo foi em alguma medida semeada pelas próprias instituições tradicionais de mediação que agora pretendem fazer, talvez tarde demais, o check fact. Porque a dificuldade de lidar com esse tipo de problema, a partir de uma teoria crítica e da esquerda, é que, em meio a um mar agitado de teorias da conspiração, conspirações reais também existem. Sim. Bom, sobre essa questão da credibilidade dessas instituições, né, dessa mídia institucional, que era antes objeto de crítica da própria esquerda. Né? Não sei em que pé o Felipe proporia a atual, digamos, relação das esquerdas com essa mídia tradicional. Né? Por exemplo, ele cita nominalmente a Rede Globo, que teve uma abordagem, sim, de fazer o fact-checking, né? Fazer a checagem de fatos, buscar informações atualizadas sobre a pandemia, não pelo governo federal, que se negou a disponibilizar esse número, porém pelo convênio, né, dos municípios, estados e municípios, que, como entes federativos também com sua relativa independência, deram essa informação para a mídia tradicional. Mas, de fato, há aí um aceno, claro, a fazer essa checagem de fatos, dada a gravidade da situação, certo? Um reconhecimento da gravidade do vírus, um reconhecimento da gravidade da pandemia, mas em momento nenhum, e aí eu concordo com as premissas, algumas das premissas que já estão embutidas na pergunta do Felipe, que são, em momento nenhum, houve aquilo que a gente chama, que é muito caro para a tese também, uma elaboração de como a pandemia, na verdade, ela estava reeditando o nosso vício, talvez um vício não só brasileiro, mas um vício muito brasileiro, de desconsiderar a história, digamos, o nosso pouco apreço pelas lições históricas. Então, o terreno é muito fértil para que esses arranjos não convencionais na época de informação, por exemplo, as fake news, né, os think tanks, ou seja, gente que se reunia em gabinetes para produzir notícias falsas mesmo e disseminar informações falsas e teorias da conspiração, né? Ou seja, aqui no Brasil é um terreno muito fértil, porque com eles, vamos dizer assim, a gente aprende com a mídia tradicional, e aí talvez a Rede Globo seja o grande símbolo disso, a gente aprende a história muito edulcorada, muito adocicada, vamos dizer, de nós mesmos, né? Então, por exemplo, uma coisa que nunca se vinculou, nunca quis ser vinculada numa apreciação da pandemia, né, do nosso passado tão presente pandêmico, é uma vinculação de como a gente tem essa tendência a esquecer, né, esquecer a pandemia já, assim como é feito com o nosso legado da ditadura militar, certo? Então, por exemplo, 31 de março, né, é uma data que traz arrepio na espinha para muita gente, porque não é uma data, como a gente vê a partir lá do legado do Walter Benjamin, o Jean-Marie Bellman falando, não é uma data de lembrança ativa, onde a gente vai falar e conversar sobre isso no debate amplo nacional, um debate amplo entre nós, um debate que chegue no SUS, um debate que chegue na assistência social, um debate que chegue nas escolas e na mídia. Certo? 31 de março passa uma reportagem de 5 minutos no Jornal Nacional e não se problematiza como essa estrutura, ela de alguma forma ela é repetida
né, no advento de eventos como a pandemia, certo? Ou seja, naquilo que o Safato fala do Estado brasileiro ser o maior assassino dos seus próprios cidadãos, por exemplo. Não foi só agora, não foi só de 2020 a 2022, certo? Aí a gente tem incontáveis situações, né? Daqui até a Guerra de Canudos, até a escravidão brasileira, enfim, né? Do Estado brasileiro está se colocando como o algoz mesmo dessas pessoas. Então, quem dá essa chancela também é essa mídia tradicional, certo? Então, principalmente porque não adianta, isso daí é uma coisa que está presente na tese, não adianta na época eles terem, claro, foi muito importante e tudo mais, apesar de eu achar que a abordagem dele tinha alguns exageros sensacionalistas, certo? Em relação à pandemia. Então a gente atendia, não é por isso que eu tenho essa opinião, mas a gente atendia pessoas na clínica virtual da UFPA que tinham um pânico, crises de pânico absurdas. Não sei se alguém aqui na audiência teve uma experiência semelhante ou conhece. Tinham crises de pânico, crises de pavor, né? Uma sensação de pavor absurda com a música tema do Jornal Nacional. Quando tocava aquele primeiro acorde, a pessoa desligava, corria e desligava a TV, não podia ouvir nem na casa do vizinho, certo? Uma outra vinheta clínica dessa época também era um senhor que tinha um medo horrível do programa está sendo gravado, não vou declinar nomes, com o programa daquele rapaz da Record do meio-dia, que era morte pela violência urbana. Só que era morte, a pandemia continuava, né? Morte de violência urbana, morte nos hospitais, né? Essa, né, prevalência, esse clima, né, mortal, mortífero. Então ele colocava 3 travesseiros, um fone de ouvido, uma venda, e do meio-dia até acabar o programa do rapaz lá da Record, da TV Record, ele queria se isolar totalmente, né, privar alguns dos sentidos dele para não ter nenhuma notícia mais de morte, certo? Então, a nossa mídia tradicional, de alguma forma, eu concordo com o Felipe nisso, né? Foi alvo, claro, de várias teorias da conspiração, a questão dos interesses possíveis da Globo, enfim, né? Não vamos entrar nessa seara. Mas também, talvez, a forma de abordar cheira a mofo, né? A forma de abordar de maneira sensacionalista tantos outros assuntos da vida política brasileira, o quanto eles contribuíram justamente para a irrupção, né, para o surgimento e desenvolvimento dessas figuras que promoveram ativamente essa política de morte, né, desses experimentos, se a gente pode chamar assim, com a população brasileira, né? É uma coisa assim, como se fosse uma espinha de peixe atravessada bem aqui, né, apesar de não ser dos nossos irmãos de Manaus, por exemplo, né? Então, em janeiro passado, 4 anos da crise do oxigênio, desabastecimento de oxigênio em Manaus, certo? Pessoas, era a escolha de quem ia viver e quem ia morrer, né? E tudo isso, eu tenho alguma conta de literatura que está sendo desenvolvida na academia brasileira a esse respeito, mas como debate público isso é amplamente ignorado, certo? A pandemia já era de alguma forma um assunto tabu, ou então menosprezado enquanto debate público já antes do seu, entre aspas, decreto oficial de fim em 5 de maio de 2023, certo? Então, assim, parece que a partir do momento onde a gente conseguiu tirar a máscara e andar, né, e nos reunirmos novamente com alguma segurança, isso daí significava um fim da pandemia, e a mídia não abordou isso. Não posso dizer que não abordou, mas a abordagem disso não foi no sentido, olha, gente, vamos sentar e vamos promover um grande debate nacional. E o que digamos assim, me entristece um pouco é que no atual governo, certo? E aí cabe uma crítica ao governo atual, esse próprio debate engatilhou em algum momento com o ex-ministro Silvio Almeida, certo? Houve a proposição de comissões a esse respeito,
Mas se já era suficientemente difícil retomar as comissões da verdade lá de 2010, 11, 12, 13, que era uma proposta dele, imagine você indiciar, chamar, conclamar pessoas que ainda estavam no governo, principalmente os militares, certo? Que estavam ali ativamente trabalhando, né, naquela época. Então, veja só que tem uma coisa aí. Aí o que eu sei de proposta, se eu estiver desatualizado, eu peço desculpas, é que a proposta agora, que antes era fazer um Museu da Pandemia em Brasília, certo? Agora é um museu virtual. Qual é o domínio do museu? Eu não sei. Se é www.museudapandemia.gov.br, eu não sei, eu confesso a vocês que eu não sei. Eu só sei que ele está lá relegado a ser um site, um domínio dentre 1 trilhão de sites que podem haver ativos agora na internet. E se fosse uma construção física, como foi debatido no ano passado, né, numa conferência sobre a pandemia que houve em Brasília, em abril, que é o Lembrar para Não Repetir, o lema era muito bonito, muito tocante, muito caro para a gente que discute. A proposição final era a construção do espaço físico, cuja abrangência, claro, os museus não são somente espaços físicos, claro, né? Mas a abrangência dessa proposta, né, me parecia assim, enclausurar dentro de um museu toda uma memória que é muito cara ao povo brasileiro. Então, sim, a mídia tradicional continua, né, um tanto quanto mancomunada, como dizem, né, com a reedição disso, certo? E naturalizando esses atores, certo? Principalmente quando se fala de polarização política, né? Você coloca aqui como se os dois fossem iguais, dois lados iguais, que agem da mesma forma. Se isso não é uma forma de naturalizar, né, quem está contando com uma rede ampla de Big Tech, de intolerância, né, que foi bem sucedida nos Estados Unidos, né, e que tem agora, digamos, toda a possibilidade de estar ali na vanguarda, né, da eleição de figuras semelhantes ao redor do mundo. Já temos o Javier Milei aqui ao lado, na Argentina, né, então será, digamos, uma ação orquestrada a esse respeito em vários lugares, né? A naturalização disso é muito perigoso, e isso a mídia tradicional continua imprimindo sua assinatura, certo? A Academia Brasileira de alguma forma também, certo? Porque, e aí nos inclui, eu nos incluo, sabe? A gente esbarra em dificuldades de verba, a gente esbarra em dificuldades de agenda, dificuldades físicas e tudo mais, para promover minimamente isso que eu proponho. Pode ser uma proposta utópica, que seja, mas um grande debate que leve a rarefazer, vamos dizer assim, a tornar inviável o máximo possível essa possibilidade de anistiar os culpados por essa situação. Porque é aquela coisa que tornou-se até quase um adágio entre nós, né, cara? Quando a gente conversa, anistia, amnesia. Anistia é da mesma raiz de amnésia. Anistiar, esquecer se torna anistiar, ou seja, né, a revogação efetiva de uma culpabilidade, ou seja, é uma figura jurídica, né, essa questão da anistia, e sem dúvida não é ingenuamente que eles pedem tanto. Anistia para aqueles que, como símbolo, um grande símbolo, trajaram a democracia no Rio de Janeiro, certo? Agora evocando direitos humanos, que chega a ser engraçado. Mas não vamos nos enganar que a mídia tradicional não esteja também querendo tratá-los como plano B ou A.2, para caso eles tomem o poder de novo. Veja aí o que aconteceu com o Zuckerberg. Eu acho que resume, né? A posição que o Zuckerberg tomou é muito emblemática nisso. Numa decisão rápida, ele suspende o tal do fact-checking, que vai muito ao encontro do que o Felipe colocou, né? Suspende as políticas de antidiscriminatórias do Facebook, do Instagram, então, do holding, da Meta. Foi muito rápido, foi só mudar a cor da bandeira, vamos dizer. O Zuckerberg tomou isso, e as consequências disso são brutais. Então, sim, né, a mídia tradicional está cada vez mais em xeque, e não devemos, digamos, nos aliar
somente por, entre aspas, eles fazerem o fact-checking, sem crítica, porque esse esforço de fazer a checagem dos fatos, para eles, custa dinheiro. Né? Politicamente, por enquanto, é interessante, mas pode ser, assim como foi com Zuckerberg recentemente, que o discurso negacionista e tudo mais se torne o principal, ele passe sem nenhum tipo de freio nessas plataformas. E a gente sabe que a gente tem se informado cada vez menos pelas mídias tradicionais. Né? Então, é aquela coisa, não é só o negacionismo dos outros, a desinformação dos outros, a teoria conspiratória dos outros também é o que isso diz respeito a nós, certo? É o que há de tudo isso em nós também. Né? Com todo respeito, isso foi um momento lá de, sei lá, de êxtase de algum tempo, é só lembrar das eleições de 2020, gente. Né? Então, mesmo no momento muito delicado da pandemia, muita gente se reuniu, porque quis se reunir em São Brás, com a vitória aqui do ex-prefeito de Belém. Né? Então, nós também temos a nossa parcela de negacionismo. Sim, temos sim. Né? Ou seja, não é o momento mais adequado, mas foi feito algum tipo de cálculo. E eu respeito, eu não estou aqui dizendo que é errado, que é um pecado, que é para todo mundo ajoelhar no milho. Não me coloco nessa posição de tribunal. Claro que não. Não é papel, inclusive, muitas vezes de um acadêmico. Eu só estou levantando uma questão para debate. Foi uma coisa importante, foi uma reversão, foi um evitamento de uma adesão de Belém a uma agenda que estava ali preparada para Belém. Isso daí eu tenho total noção. Porém, aquele tipo de reunião na época, com tanta gente, tinha consequências. Poderia ter consequências, certo? Então, também nós pensarmos no que isso nos atinge. Então, o orador, por exemplo, aqui não está excluído da situação, certo? Não está. Certo? Então, em que momentos isso também nos atravessou? É por isso que é uma coisa tão delicada, porque isso nos atravessa decisivamente. Perfeito, muito obrigado, Matheus. Vamos abrir para o debate. Alguém gostaria de tomar a palavra, fazer uma questão? Matheus, fazer um comentário? Vitor Nina, mais alguém? Professor Hernani Chaves, mais alguém? Vitor. Oi, Matheus. Tudo bem? Primeiro, elogiar o conceito da tese, ele é muito vivo e muito pertinente. Quando vocês falaram, eu acho que vários de nós ficam rememorando vivências que talvez tenham tido, né? Realmente eu estive na assistência, né? Eu estive na linha de frente. E quando tu trazes essa noção de negação e trazes a pandemia, eu começo a ver imagens, ver retratos. Acho que vou te trazer para cá esses retratos para que talvez tu possas comentar, né? Mas eu diria assim, das negações que me chamaram a atenção, eu diria que existem alguns invisíveis que comparecem quando a gente precisou trabalhar a restrição da circulação das pessoas e dos corpos. Então, por exemplo, nós tivemos um grande abrigo coletivo para pessoas em grande vulnerabilidade, situação de rua, que foi o Mangueirão. O primeiro elemento de negação que eu observei ali foi chegar a um lugar que deveria, tecnicamente, fazer a proteção precoce da exposição viral e só encontrar aparatos militares. Nós tínhamos 2 linhas da PM, 2 linhas do Exército, um técnico de enfermagem e uma enfermeira para mais de 2.000 pessoas, sem máscara, sem adequação de banheiro. Até hoje, a gente não sabe quantas pessoas de fato estiveram ali. E os números oficiais dizem que apenas uma pessoa pegou Covid naquele espaço. As outras fugiam, as outras, de alguma maneira, não compareciam, né? Não comparecem na conta final. Um outro exemplo que eu traria, que me chama muita atenção, pensando nessa lógica de negação, durante a campanha da vacinação. Primeiro, uma matemática óbvia, mas muito, muito cruel e mortal, que foi disponibilizar menos vacinas do que tinha pessoa para vacinar. Então, na prática, a escolha era, sabendo que tem
X idosos para vacinar X menos Y. Significava que alguns idosos morreriam nessa escolha, né? E aí, em relação à população indígena, aqui na Amazônia como um todo, existem algumas etnias que estão migrando da Venezuela. Em Belém, por exemplo, nós temos o Uarau, mais de 705 mil no Brasil inteiro. Eles não são incluídos. Eles são conhecidos pelo Ministério da Saúde, são reconhecidos pelo próprio ministro Pazuello, que vem da Operação Acolhida, ou seja, vem da fronteira para se tornar ministro, não tinha como ele não saber da existência, mas todavia eles não são incluídos no Plano Nacional de Imunização, eles não existem, eles são relegados a um exato. Uma outra negação interessante sobre essa mesma população foi quando, já no governo Lula, denunciou-se o genocídio Yanomami. E um dos principais argumentos contra na suposta fake news do genocídio Yanomami foi que não eram indígenas brasileiros, eram indígenas venezuelanos. E isso é uma negação da existência daquele sujeito, enfim. Uma última, para finalizar esse ciclo de leituras que eu traria, é a seguinte: esses corpos, essas pessoas continuam nas ruas. De alguma forma, existe uma iminência, assim, quando a gente recorta a população, a mortalidade que a população geral, viu da Covid, ela ainda incide sobre algumas populações daqui da cidade, aqui na esquina. Então, se você vê a mortalidade de tuberculose, a mortalidade de co-infecção HIV-tuberculose, a mortalidade do vírus influenza, do H1N1, eles são semelhantes ao da Covid no pior momento, a depender da pobreza da população. Esses índices estão aumentando em relação a pessoas que estão, de fato, morrendo naquela mesma taxa. E aí, você traz esse exemplo de onde é que está a nossa própria negacionismo. É evidente que ele está organizado na nossa própria estrutura de convívio, na cidade, de existência na cidade. E que, ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, parece uma negação que talvez seja a mais perigosa, que é a gente recusar a percepção da iminência. Eu nem estou falando do avanço do Estado totalitário, da violência por via política, estou falando biologicamente mesmo. A iminência do surgimento provável de novas cepas virais e novas crises nesse lugar aí, de novos vírus e possibilidades de catástrofes, de infecções respiratórias, sobretudo. E aí a gente tem as piores, após a pandemia, nós temos as piores taxas de vacinação desde antes da pandemia, quer seja de renovação da Covid-19, quer seja da influenza, quer seja do sarampo, que é uma infecção respiratória, E antes da pandemia a gente bloqueava surtos de sarampo, e após a pandemia a gente continua bloqueando surtos de sarampo em Belém, E o nosso negacionismo, de alguma forma, comparece aí, Então, algumas imagens assim que me chamam a atenção desse zoom, talvez, nesse lugar aí. Mas é isso. Boa noite a todos. Eu queria voltar à psicanálise, para ela não sumir do horizonte da questão. Eu acho que tu passaste muito rapidamente, sobre Fernayman, Ferlose, negação, desmentido. Isso também é um pouco do efeito midiático, Talvez esse assunto não fosse tão interessante. Filosofia alemã. Não se trata disso. Se trata de pensar como é que a psicanálise pode, de fato, realmente ter um papel importante na discussão. Entendeu? E por que o texto do fetichismo é importante? O que é que tem o fetichismo com isso que está se discutindo aqui? O que é o desmentido? Em primeiro lugar, o desmentido da castração, não precisamos ir tão longe. Entende? Qual é, digamos assim, a produtividade no campo das relações de poder do fetichismo? É porque ele não aparece como sofrimento. Isso é absolutamente fundamental.
tão fundamental que nós somos capazes de falar sobre os nossos fetiches. Ah, eu vou comprar uma lingerie vermelha que o meu marido gosta. Ah, eu vou comprar não sei o que. Entendeu? Então eu acho que o estatuto da Verleugnung, o estatuto do desmentido, é fundamental pelo fato de que ele elimina da percepção consciente do sujeito o sofrimento. Então isso é absolutamente importante. E é uma marca digamos assim, vamos falar outro clichê, da sociedade neoliberal. O que tem de lojas com produtos eróticos, o que tem de oferta de produtos eróticos na internet, o que tem de oferta de uma série de coisas que são... o que é a percepção do fetichismo? Isso está no Freud, viu? Há quase 100 anos atrás. Há 100 anos, né? De 24, o texto do fetichismo. 27, quase 100 anos atrás. É justamente a ideia de que que o fetiche é uma preparação para o prazer. E é isso que justifica o fetiche. É como se o fetiche estivesse a serviço do princípio do prazer. O que o Freud vai desmontar é que é justamente nisso que consiste o desmentido. É desmentir o sofrimento. E pensar a dimensão do fetiche como se fosse algo ligado ao prazer. Entendeu? Então a relação está péssima sexualmente, está tudo muito ruim. Ah, então vamos comprar um brinquedinho. Né? Ah, então vamos brincar. Ah, então vamos colocar uma, coisa, uma máscara. Ou então vamos, enfim, uma fantasia. Então eu acho fundamental fazer essa ligação. Tá? Quer dizer, então, para evitar o sofrimento, você coloca no lugar um prazer substitutivo. Então, a negação do sofrimento não pode deixar de estar no horizonte do que está se discutindo, pandemia, etc. Vou essa minha observação. Só para... Nani, dizes que o papel da negação aí seria no sentido de não só de se negar aquilo que se sabe, mas é uma negação do sofrimento. Não, é fundamental isso, quer dizer, é fundamental no texto do fetichismo, né? que a negação fundamental aí é a negação do sofrimento, entendeu? Isso filosoficamente é o grande embate de Freud com Schopenhauer e com Nietzsche. Qual é o lugar do sofrimento na vida? Entendeu? Porque tem uma diferença, desculpem, claramente em alemão entre dor e sofrimento. Tem uma diferença sutil entre dor e sofrimento que tem também na língua portuguesa, que a gente não se dá conta. Você diz que você tem uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Você vai no médico, né, onde dói. Isso é uma coisa, mas você sofre por amor. Né? Então, o sofrimento é algo que ultrapassa o corpo. Né? O sofrimento tem uma outra dimensão, que é uma dimensão diferente, que está ligada ao corpo. Né? Muito do nosso sofrimento vai para o corpo. Né? É a clássica definição de histeria. Né? A somatização do psíquico. Então, o que eu quero voltar um pouco para a discussão, né, é exatamente a dimensão psicanalítica. Por que a psicanálise pode ser importante para tudo que tu falaste? Porque desligou. Certo, então posso... Tem mais alguém? Mais um bloco? Alguém fez um comentário? Fácil. Então, vamos tratar por bloco. Eu vou responder essa dupla de perguntas. Daí vocês criam coragem. Bom, Vitor, obrigado pelas imagens, né, testemunhadas por alguém que estava na linha de frente, né, nesses lugares, digamos, silenciados também.
né? Então, muito dessa pesquisa, eu acho que chegaste um pouquinho depois, eu falei que vem do espanto de ter vivido a situação pandêmica no município do interior do estado, não muito longe, no leito do Rio Guamá, né? Um dos lados não é muito longe daqui, né? Ali às margens da Belém, Brasília. E ali era incrível quanto essa questão do negacionismo era prevalente, no sentido mesmo da coisa não existir. Certo? A pandemia, eu sei que é ruim, mas eu não posso parar. Né? Isso interrompe o meu prazer. Né? Estou apontando para o Fernando que já chegou lá. Né? Então isso interrompe, né, a organização da minha vida, inclusive pelo menos a minha subsistência mais básica. Certo? Então, no sentido de que não havia. Então, por exemplo, lá nesse município, né, a gente fazia alguns atendimentos no lixão, certo? Como equipe de saúde e tudo mais. Né? O discurso era, bom, se eu morrer, né, vivendo aqui eu já ia morrer de qualquer forma. Então, né? Mas eu nunca peguei. Eu acho que eu nunca peguei. Né? Se eu peguei, eu já me curei, toda a minha família se curou e tudo mais. Então, realmente, esse lugar de corpos, né, que muitas vezes são deixados para morrer. Certo? Não entraram na contabilidade oficial, né, se é que havia, né? Ficou a cargo dos entes federativos nesse sentido. Né? Então, são imagens, assim, eu trabalhei tanto nessa frente, como falei da clínica virtual, mas muito também nessa frente. Então, por exemplo, eu fazendo a minha contabilidade, eu acho que eu visitei entre julho e novembro de 2020 umas 200 famílias. Né? De primeira, a Prefeitura Municipal lá nos dava capote, face shield, touca, etc. Depois era máscara e olhe lá. Certo? Ou seja, poxa, você está bem aí, beleza, não pegou Covid só uma vez, se curou. Né? Então não precisa de tanto aparato, assim, não precisa de tanto gás. Né? Quem morria então era colocado num saco preto daqueles de lixo. Né? Se fazia uma costura de saco preto de lixo, e um vizinho meu, inclusive, trabalhava abraçando o corpo para deslocar até, né, o veículo para levar ele para o cemitério, ou levar ele para onde ele fosse ser sepultado. Então, assim, são imagens que todo mundo tem uma vivência daquela época, né? E aí ali a gente consegue localizar que tipo de memórias a gente está ali querendo elaborar, certo? Podem ser elaboradas por nós. E por que a gente não quer revisitar? Justamente para já conectar contigo, né? Nessa dimensão psicanalítica, ou seja, do quanto de excitação, ou seja, né, o Hernani fala da dor, né, da diferença entre dor e sofrimento, certo? E a dor tem muito essa questão da excitação, né, de te deixar, do acúmulo de tensão que a vivência da pandemia nos traz enquanto dor, mas uma dor que não tem um valor de face único, é a dor e o prazer. É esse cálculo entre dor e prazer. E interromper o prazer, nesse sentido, pode valer que eu negue aquilo que pode me aniquilar. Certo? Então, por exemplo, nessa gramática das negações, o desmentir o vírus é importante para não interromper, certo, o alívio, a descarga de tensão psíquica que eu tinha. Né? A minha organização ali dos prazeres, por exemplo, como a gente viu muito nesse período, era quase a reedição lá da lei seca americana, os bares clandestinos, né? Lugares alternativos clandestinos de realização de festas, mesmo na variante P1, bem violenta do vírus. Festas em motel. Oi? Festas em motéis. Festas em motéis. Eu lembro de um amigo meu que ele ficou revoltado. Poxa, motel é serviço essencial. Né? Porque fecharam os motéis, ele ficou revoltadíssimo. Certo? Então, o Hernani traz de uma maneira muito feliz, né, para a gente voltar à psicanálise, né, que a lógica do fetichismo é essa, justamente, de você desmente esse sofrimento em nome de um prazer, sim, que é válido, que é positivo nesse sentido, mas que ele tem esse anverso, digamos assim, do quanto de sofrimento você está passando. Ou seja, dos corpos que precisavam continuar bebendo, transando, né, saindo, eu preciso sair, preciso ver gente, né, não tenho medo, para se esquivar ou então
passar ao largo do quanto de sofrimento me espera se eu encarar a realidade como ela é, do vírus, pelo menos, a questão mortífera do vírus, né? E aí, na lógica do fetichismo, tem uma coisa muito interessante, lá que é o tal do Wertschöpfung, né? Que é o deslocamento do valor, né? Então, você desloca, por exemplo, quando o Hernani traz a negação, digamos, o desmentir da castração, né? Desmentir o olhar o órgão genital feminino já castrado ali. Não. Vou pegar esse valor que aquele órgão teria e deslocar o valor dele para outra coisa. Como diz o Freud, para o brilho no nariz, certo? Para a bota de couro, para uma fantasia, né? Isso vira a dimensão do fetiche, certo? Então, esse deslocamento do valor de desmentir aquilo que seria o essencial das ditas pulsões do eu, né? De autoconservação, para aquilo eu preciso desmentir que existe uma pandemia ali em curso, para a manutenção daquilo que, para mim, em primeiro lugar, parece prazer somente, mas também é uma forma de se aliar um pouco desse sofrimento, dessa tensão acumulada. Ou seja, dando um exemplo bem prosaico, né? É a famosa mesa de bar na época com os tiozinhos bolsonaristas discutindo e bebendo ali. Bora continuar aqui, esse vírus não existe. Olha, meu irmão morreu, mas mesmo assim eu não parei minha vida, né? Não parei minha vida, porque se a gente for parar a vida, né, tudo para, né? Esse pessoal que está em casa e tudo mais, né, não sabe de nada. Eu estou bem, tomei cloroquina, tomei ivermectina e tudo mais. Ou seja, de novo aí, né, que é muito boa a tua retomada aí da psicanálise, a dimensão da incitação corporal que existe nisso, quase ritualística, né? Ou seja, tomar ivermectina, tomar essas coisas, poxa, ivermectina para pessoas que já tinham uso de substância, por exemplo, ela é extremamente pesada para o fígado, não é? Certo? Tem gente que, ai meu filho, o negócio está feio já, né, quando toma ivermectina. Então, imagina você se expor a um coquetel, vamos dizer, ivermectina, azitromicina, ou seja, aquela dor, né, não pode ser, ela é uma consequência tolerável, torna-se uma consequência tolerável de você renovar o seu compromisso, vamos dizer assim, com aquilo que lhe faz ter essa, se não ilusão, mas uma sensação de que você está se afastando do sofrimento, certo? Que é o convívio social, que é a liberdade, como se diz muito, né? A liberdade de sentar e conversar, confraternizar com amigos e sair e tudo mais, a despeito da mortalidade de um vírus de transmissão respiratória muito grande, muito rápido. Então, nessa questão, o negacionismo entra, ele abarca essa gramática de negações da psicanálise, que não tem só a negação de Ferneyden e não só a negação da Verloren, como a gente chama, o desmentido, mas também tem o que o Lacan chama de foraclusão, o Freud vai chamar de rejeição, a Verwerfung, né? Ou seja, para aqueles, e aí trazendo mais uma imagem, né, digamos, correlata ao que o Vitor trouxe, e as pessoas que precisavam daquele tratamento, né, em relação à saúde mental dos casos, e a assistência a essas pessoas, né? Ou seja, os profissionais de saúde se desdobrando ali e tudo mais, mas, ou seja, a realidade cada vez mais se afastando, né, o mundo se afastando para que ela pudesse jogar o anzolzinho ali para tentar escrever o seu discurso no laço social nosso, vamos dizer assim, dos supostos ditos normais, né? Cada vez mais ele, nesse sentido, né, se aliando, né, foracluindo, né, tentando entrar e saindo, né, desse discurso, né, o que também eles sentiam de medo e expressavam numa outra gramática, né, numa outra sintaxe, numa outra formulação verbal, física, né, gestual, enfim, né? Ou seja, unindo essas duas questões, essa questão da dimensão do sofrimento psíquico, sim, o negacionismo vem contemplar isso. O que há de inconsciente também nisso, porque, por exemplo, é válido lembrar, gente, que na dimensão do isso não existe morte, né? Na dimensão do isso
não existe tempo lógico, né? Não existe o tempo cronológico nesse sentido. Na dimensão do isso, não existe o limite eu e outro, né? Se não para a satisfação funcional, que sequer total, mas só pode ser parcial. E por isso o isso ele tem aquela fome que nunca para, né? Então na dimensão do isso ou do id, né, a depender da tradução, né, quando isso irrompe, né, os lacanianos vão falar também do real do corpo lá mais adiante, né, de como eles, lá do nó borromeu, como vai enodar isso, né, em cada situação. Mas na dimensão do isso, essa coisa é a negação, como aquele antigo, e o Hernani deve conhecer aquele antigo livro do Ernest Becker, né, A Negação da Morte. É importante na cultura ocidental fingir que a morte não existe, né? O forever young, né? Ou seja, que esse apelo, né, do isso. Então o negacionismo carrega muito consigo essa coisa do satisfazer, e aí sim, relembrando que a gente conversou ontem, conversou agora, né? Olha o ato falha. Conversou agora porque, por exemplo, eu estava respondendo o Felipe, né, que trouxe uma questão bem política nesse sentido. Então a gente foi lá para a seara da política, e agora com a tua contribuição voltamos à seara psicanalítica, né? O negacionismo traz essa questão de também ele nos agrada, ele nos faz bem, certo? Ele nos faz bem, né? Por mais que, como o Vitor disse, por mais que haja um mangueirão de pessoas morrendo de Covid, morrendo de Covid, que não entra numa contabilidade oficial do governo do Estado, não é? Certo? Que era muito interessado e vocal, né, pelas políticas de saúde. Por mais que haja isso, aí a gente lembra das paredes das inscrições das reuniões lá dos fascistas, lá, né, que era o tal do eu não me importo, eu não sei como é italiano isso, né, que era escrito lá, eu não me importo, ou numa tradução mais livre, e daí, né? Está acontecendo isso, e daí? Né? Que lugar me cabe de transformação social nisso daí? E aí eu renuncio, desminto a mim mesmo enquanto um agente de transformação social, certo? Não me cabe nisso, eu estou seguindo a onda, né? Então esse lugar de heteronomia, né? Esse lugar heterônomo de dizer, olha, eu mesmo não acredito nisso não, sabe? Então, isso daí é uma coisa, mas a pessoa não vê o quanto ela está sendo, digamos, um agente ativo, né, de promoção de uma desinformação. Mas ela se vê, não, eu sou todo desse lado aqui, a favor da verdade, da liberdade, etc. Né? Então, eu acho que nesse sentido, e assim, com mal, eu acho que a gente saiu um pouco do tempo, não, Ricardo? A gente Só como uma última, segue para finalizar. só como uma última nota, assim, uma parte importante da tese, que isso é uma parte assim, vem muito da minha convivência, tanto com o Hernani quanto com a literatura que a gente discute junto, inclusive, é a questão da perlaboração, o conceito de perlaboração em psicanálise, né? Que é essa travessia, né? Essa travessia do sofrimento, em busca não da elisão ou da exclusão ou do esquecimento do sofrimento, mas que é como se você fosse ver de outro lugar, sabe? Aquilo que você atravessou e queimou seus pés e inchou seus pés lá, tipo Édipo, né? E te causa tanta dor, você vai para um lugar onde talvez ainda doa um pouco, mas você consegue confortar um pouco esses pés doídos, vamos dizer assim. Você tem pelo menos um lugar para que o sangue corra de novo nas veias, você não precisa andar em cima da brasa, do vidro, enfim. Mas você vai atravessar aquele caminho de novo com um certo companheiro ali meio estranho, que é o psicanalista, né? Ele vai, digamos, não atravessar de mão dada contigo, numa postura empática e tudo mais, mas ele vai te inquietar a continuar caminhando nesse sentido, a continuar atravessando. Essa que é a perlaboração, né? Que não que faz parte, inclusive, nessa parte da tese, de uma proposta, né? A perlaboração da análise sim é importante, mas o Adorno fala da elaboração coletiva, ou seja, defrontarmos com o passado, que esse passado tão presente da pandemia, como algo sério a ser discutido, sem esses expedientes de auto-engano, ou seja, né? A gente abrir esse debate.
E não, senão a gente recai naquela fala do Elon Musk, né? É preciso nos perdoarmos pelo passado nazista da Alemanha. Já é hora de vocês se perdoarem e deixar isso para trás, né? É que nem aquela coisa, você quer esquecer, como a Jane Marie Ganimpan fala, é o esquecimento ativo. Esquecer dá trabalho, nesse sentido. Esquecer requer trabalho, lembrar também, certo? Um lembrar que vai além de um museu. É o trabalho coletivo de lembrar, como a gente pode estar fazendo aqui, inclusive. Esquecer requer também esse trabalho. Eu preciso continuar me enganando, ou então estar imiscuído numa rede de desinformação, para que eu continue esquecendo que eu perdi minha mãe, ou que eu perdi alguém próximo, ou que eu peguei e fiquei muito mal no hospital, certo? Mas aquela pessoa que nega isso, eu concordo com ela, justamente para deslocar o valor da lembrança do que eu passei e sofri no meu corpo, né, para algum saldo positivo de todo esse sofrimento, transformado de alguma forma em prazer, pelo menos o prazer de ter razão, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí, né, que a gente faz o grande elo com a psicanálise, né? Essas três figuras, gramática das negações, né, a perlaboração, e aí como o Adorno lá interpreta isso através lá do Aufarbeitung, né, lá da elaboração coletiva da coisa. Excelente, Matheus. Excelente. Eu lembro do texto do Paul Ricoeur também sobre o perdão. Paul Ricoeur fala isso. Interessante. Apesar de ser uma categoria fora do âmbito da justiça, como ele fala, né? Mas que o perdão estaria nesse lugar, não vou lembrar essa minha expressão, mas esse cimento entre esquecer e lembrar também. Alguém mais quer fazer? Coisa, né? É tipo assim, a pessoa te pede perdão e você responde para ela assim, você não sabe nem o quanto você me machucou. Se eu te perdoar só por isso, você vai ter que me pedir perdão mais umas 200 vezes. Né? Então, nesse sentido, o perdão tem seus limites de cura, nesse sentido curativo. Né? E é uma possibilidade quase inumana, né? Extra-humana. É de um excesso injusto. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fazer alguma questão? Por favor. Se identifique. Oi, gente, sou o Eric, estudante de psicologia. Primeiro agradecer a vocês, professor Matheus, professor Evandro. Tá. Com a fala de vocês, eu lembrei de ano passado, né, que a gente teve os desastres do Rio Grande do Sul, e as enchentes, o Brasil parou, etc. E lembro que houve uma grande pressão da população ao governador, ao prefeito de Porto Alegre, não só Porto Alegre, mas enfim, Rio Grande do Sul, os políticos, etc. E no mesmo ano a gente teve eleições governamentais, e que o candidato de direita, né, acho que estava concorrendo no segundo turno com a Maria do Rosário, deputada Sebastião Belo. Exato, ele mesmo ganhou, né, a eleição, e ficou assim um choque, assim, nossa, como no mesmo ano que houve esses desastres e toda essa pressão política, esse candidato venceu, né, contra a candidata Maria do Rosário. Então, eu queria te perguntar se isso também parte de um negacionismo da população, né, e como a psicanálise poderia explicar isso, assim. Não sei se consegui elaborar muito bem essa pergunta, mas é um negacionismo também isso aconteceu, assim, e pensar que foi num período tão curto, assim, acho que aconteceu em maio esses desastres, em final de outubro foi o resultado. Acho que é isso. Mais alguém? Um feresiano ou um ana-freudiano te diria que isso é identificação com o agressor. Pronto, estava resolvido. Mas assim, no que eu posso talvez te ajudar a você buscar por si mesmo também essa questão, né, que a gente possa dialogar, que é uma coisa interessante, né? A gente falar, por exemplo, na psicologia, temos um campo consagrado, a psicologia das emergências e desastres, né? Ou seja, da assistência mais pronta e disponível e humanitária possível nesse tipo de momento. E foi uma coisa que mobilizou o país todo, né? Então, em termos de doações e tudo, foi uma coisa assim, poucas vezes antes vista naquela região.
apesar daquelas enchentes serem de alguma forma, em alguma medida, né, sazonais, certo? Mas de fato, isso daí vem muito a partir, isso daí eu lembro muito do debate do Jacques Lacan com o Jean Hippolyte sobre esse tema da negação em Freud, certo? Por quê? Por que, por exemplo, isso daí para os nerds de tradução isso é uma delícia, por que muitos conhecem isso como denegação? Porque o Jean Hippolyte fala que o próprio recalcar já é uma negação. Quando você suspende o recalcamento, é a negação da negação. Portanto, a Fernheim seria a denegação. Faz muito sentido e eu acho muito interessante esse termo em francês, né, para quem está ali dentro da fortuna crítica da obra do Lacan. Eu acho ótimo. Isso faz muito sentido. Isso é muito interessante. A minha opção por usar, por exemplo, negação e não denegação, como já é muito consagrado, até pela nossa boa e velha relação com a Academia Francesa, né? Paulo Arantes tem um livro sobre isso muito interessante, que é usar negação é justamente porque hoje, nesse sentido, Jean Hippolyte e o Lacan, eles querem fazer um didatismo de dizer o seguinte: não existe a negação da lógica, né? Então, por exemplo, para eu ser eu tenho que não ser diferente de eu. Eu não posso ser você é um não eu, né? Então, aquela coisa do princípio de identidade, enfim, tem o terceiro excluído, enfim. Né? Então, por exemplo, meu cachorro, o Alain Delon, não é meu cachorro pessoal da família. Meu cachorro, o Alain Delon, não é humano. É uma negação lógica, certo? Então, né, enfim, tem a negação da lógica, tem a negação da gramática, certo? A partícula negativa dentro da gramática. E o Hippolyte e o Lacan ficam debatendo ali no debate que está nos escritos e também no seminário 1, né, para quem quiser acompanhar. Eles falam que a denegação, a Fernheim, não é uma coisa diferente, porque ela não faz essa oposição, certo? Ela une ali o campo do afeto, né, e o campo do intelecto, certo? Então, por exemplo, é aquela coisa: como é que podem pessoas terem sofrido isso e racionalmente rejeitariam esse governante, esse cara que promoveu, né, que ou se omitiu ou deliberadamente promoveu políticas que resultaram naquela devastação, naquele montante de vidas perdidas e tantas casas, tantas memórias, né, lá no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, por exemplo. Como é que eles elegem isso de novo? É porque esse afeto vinculado à política também é afeto, né? Pela política também tem esse afeto, certo? Tem essa questão eu acho que isso não é às vezes tão levado em conta, mas num exemplo bem didático, é aquela coisa, a questão de não dar o braço a torcer é um afeto também, de eu não reconhecer que o outro tem uma razão em protestar contra aquilo que me foi muito caro, certo? Eu me identifico, existe uma constelação de identificações ali arroladas àquele governante. É muito caro para mim, digamos, destituí-lo do lugar, de um lugar idealizado, porque eu preciso me idealizar através dele, certo? Então, se ele fracassa, e eu admito isso, eu fracassei também, porque eu emprestei a ele esse lugar idealizado, né, daquilo que desde a minha infância eu me sinto faltante, né, de ser, digamos, ter o investimento, né, o pertencimento, né, o investimento dos outros, né, ou seja, aquele lugar narcísico que um dia eu perdi, certo? Então, por exemplo, levar isso a esse termo, né, elegê-lo de novo, é uma aposta também nesse sentido de uma origem inconsciente, né? Eu não posso arriscar perder uma coisa que me foi muito cara para ganhar. Tem uma música do Paralamas, eu acho que é parecido com isso. Tem uma coisa que eu detesto perder, foi aquilo que eu custei demais a ganhar. Acho que tem uma música do Paralamas, né, que fala disso, né? Então ele trabalhou, ele é um patriota que trabalhou em prol de um Brasil melhor e colocou aquela pessoa no poder, no município, no estado, né? E aquele lugar idealizado, eu empresto a ele, digamos, não sei se no caso do prefeito lá, mas assim, eu empresto a ele
a minha submissão a um líder, porque ele sendo líder, eu posso ser um mini líder no meu espaço, na minha casa, né? Para mim mesmo, eu posso me olhar no espelho e dizer, caramba, eu faço parte de alguma coisa maior do que apenas eu mesmo, né? O tal do eu coletivo, o Vladimir Safato fala muito disso, dessa inflação do eu, né? Inflação como um balão, né? O eu se infla como se fosse um balão, ele é vazio, não é maciço, mas o eu se infla a partir, digamos, dessa experiência de massa, né? Então talvez seja uma leitura disso, e sim, talvez seja um tipo de negacionismo, né? Eu preciso ter cuidado de falar, porque se tudo for negacionismo, nada é negacionismo, né? Mas multiplicando por menos um, colocando não na frente, nada é negacionismo. Mas assim, para a gente ver uma consequência do negacionismo climático, certo? Que nos atingiu agora na Amazônia, aqui na Amazônia. Fumaça em Santarém, certo? Aquela fumaça em Santarém, secas em Manaus, né? Fumaça bem aqui. Então, por exemplo, no final do ano passado, voltando de Abaetetuba para cá, né? Quando você chega ali no Acará, a fumaça era braba, né? Então, esse negacionismo climático está muito bem, está bem assentado, e também pela tradição brasileira. Só para encerrar e te dar um exemplo, esse município que eu trabalhei, ele fica no leito do Rio Guamá. É quase cultural, mês de março, ou abril, ou maio, tem enchente lá. O rio enche, certo? O rio enche. E aí tem um bairro lá que é chamado Baixada, que fica no leito do rio. E tem muitas pessoas que têm casas de madeira lá. Então as casas de madeira vão embora. Se o rio, né, ficar muito caudaloso, as casas de madeira vão embora. Então eu atendi uma mulher que ela uma casa de madeira muito pobre, assim, uma palafita, né, com uma altura grande. Aí ela aponta para um monte de entulho de madeira para o lado, olha, isso aqui era a minha casa, né? E ela precisou erguer outra, né? Quase uma casa pré-fabricada daquele. É uma casa provisória, porque pode vir a próxima enchente e levar. Os mais de melhor situação naquele bairro, a gente constrói um baldrame quase do tamanho aqui desse pé direito aqui, para eles passarem bem pela enchente, ou seja, naturaliza-se enchente do Rio Guamá. E é um fato. Não se questiona o fato daquelas habitações estarem ali, certo? Então é uma coisa quase cultural. E eles contam causos engraçados. Teve o dia, para você verem como essa relação com o ambiente, também nossa, né? Quem gosta da teoria crítica, lá, a primeira geração, a Dorne Horkheimer, é uma delícia isso. Como eles usam, alguns empresários ali ao redor da cerâmica e tudo mais, eles desviam o curso do rio para lagos particulares para eles criarem tambaqui, pirarucu e tudo mais, e o mapará que come os dejetos dele, né? Fazem piscicultura. Aí eles contam, foi muito bacana, né, há 2 anos atrás, porque o rio encheu, teve enchente, e dentro da nossa casa a gente via um tambaqui passando. Então era só esperar que todo dia a gente comia um tambaqui, né? Ou seja, daquele desastre. Isso tem muita conexão com o que o Hernani falou, né? Olha como foi bom, né? Esse sofrimento todo, pelo menos veio um tambaqui de graça aqui, né? Que passava aqui no meu quarto, era só pegar ele pelo rabo e a gente cozinha, assava, certo? Então essa relação com o meio ambiente também é uma coisa que tangencia a tese. Eu não vou prometer que eu vou falar sobre isso, mas com certeza essa questão ambiental, a nossa relação não foi uma relação de elaborar desastres ambientais, a nossa relação com o meio ambiente, pelo contrário, né? Aí já faz parte de algo maior, certo, querido? Então acho que nesse sentido, algumas linhas gerais. Sobre as variáveis particulares do Rio Grande do Sul, eu não tenho muita informação assim para a gente fundamentar. Amigos, vamos encerrar nosso evento hoje. Mateus, muitíssimo obrigado. É um tema complexo e como era a proposta, né, abordar a negação ou o negacionismo de modo plural, negacionismos. Então, tendo que dar conta de negacionismo científico, político, histórico, ambiental. E obrigado pela presença de vocês, pelo prestígio mais uma vez. A gente se encontra numa próxima.
Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado por